Nosso corpo é constantemente desafiado por potenciais patógenos que precisam passar por uma barreira inicial, constituída pelo sistema imune inato. Muitas vezes, mecanismos adicionais são necessários, e um dos principais são os anticorpos. Vamos descobrir o que são e como atuam neste vídeo do Fisiologia Humana. Anticorpos são proteínas com o formato de Y, produzidas pelo sistema imunológico de vertebrados. São produzidos em resposta à exposição a antígenos e são os mediadores da imunidade humoral. Em todos os mamíferos, possuem essencialmente a mesma estrutura. Os animais mais primitivos capazes de produzir anticorpos, como os dos mamíferos, são os peixes mandibulados. Antes de continuarmos na explicação do que é anticorpo, é importante entendermos o que são os antígenos. As moléculas que são capazes de induzir a produção de anticorpos são chamadas de antígenos. Uma definição mais recente chama de antígenos moléculas que ou induzem a produção de anticorpos ou se ligam a receptores de linfócitos T. Antígenos podem ser proteínas, peptídeos, polissacarídeos, lipídios e ácidos nucleicos. Os anticorpos, apesar de possuírem o formato de Y, são chamados de imunoglobulinas, pois cada uma de suas porções possui formato globular. Olhando a estrutura do anticorpo em maiores detalhes, podemos perceber que ele possui uma porção FAB e uma porção FC. A porção FAB é aquela que se liga ao antígeno e a porção FC é aquela que está associada à ativação do complemento e reconhecimento por células imunes. Este tema será discutido mais à frente no vídeo. Interessante ressaltar que alguns anticorpos podem se ligar na porção FC de outro anticorpo, e estes anticorpos são chamados de anticorpos secundários, ou seja, o anticorpo primário é aquele que se liga ao antígeno, enquanto o anticorpo secundário é aquele que se liga a outro anticorpo. Os anticorpos possuem duas cadeias principais, uma cadeia pesada e uma cadeia leve de cada lado. As cadeias pesadas se estendem desde a região FAB do anticorpo até sua porção FC. Já as cadeias leves localizam-se exclusivamente na porção FAB do anticorpo. Agora repare algo extremamente importante para o funcionamento dos anticorpos. Tanto na cadeia pesada como nas leves, há as regiões variáveis, indicadas pela letra V. Estas regiões variáveis, como o próprio nome sugere, variam entre os diferentes anticorpos. Esta variação se dá na diferença na composição de aminoácidos desta região, permitindo assim que diferentes anticorpos reconheçam diferentes epítopos. A maior parte da diferença entre os anticorpos se dão em pequenas partes destas regiões variáveis, e são chamadas de regiões hipervariáveis. As porções não variáveis ou constantes, identificadas pela letra C, não estão relacionadas ao reconhecimento do antígeno, e a composição de aminoácidos destas estruturas é constante. Como formam grande parte da porção FC dos anticorpos, são cruciais na interação com outros componentes do sistema imune. Repare ainda que na cadeia pesada, entre a região FAB e a região FC, há uma região flexível, usualmente chamada de dobradiça. Esta região permite que a porção FAB seja flexível e adaptável, se ligando a mais de um antígeno ao mesmo tempo e se adaptando melhor na ligação em grandes moléculas. Perceba que cada anticorpo possui pelo menos 2 sítios de ligação ao antígeno, há no mínimo 2, pois os anticorpos podem orientar estas porções de modo a ligar mais de 2 antígenos simultaneamente. Ainda veremos neste vídeo que há diferentes isotipos de anticorpos, sendo eles o IgG, o IgM, IgD, IgA e IgE. As pesquisas pioneiras que evidenciaram a função dos anticorpos foram conduzidas por Emil von Behring e Kita Sato, através de estudos com a toxina difterica. Estes pesquisadores demonstraram que animais inoculados com a toxina produziam uma molécula que era capaz de neutralizá-la. Também observaram
que quando um animal é imunizado contra uma toxina e o seu soro é transferido para um animal que recebeu a toxina, mas não foi imunizado, este fica protegido contra os efeitos da toxina. Este processo é chamado de imunização passiva e foi um processo fundamental na descoberta dos anticorpos. Observe nesta imagem que uma proteína antigênica possui diversas partes específicas na qual um tipo de anticorpo se liga. Estes locais específicos onde um tipo de anticorpo se liga é chamado de epítopo. Regiões do antígeno que são reconhecidas por receptores de linfócitos T também são epítopos. Linfócitos T reconhecem principalmente epítopos lineares, ou seja, epítopos que geralmente não possuem uma conformação tridimensional e são geralmente segmentos lineares. Já as células B reconhecem principalmente epítopos conformacionais, ou seja, epítopos que possuem uma conformação tridimensional. Assim, o antígeno geralmente possui diversos epítopos. Desta forma, podemos compreender que anticorpos são, de forma geral, altamente específicos para um epítopo. Os epítopos de um antígeno que mais induzem a produção de anticorpos são chamados de imunodominantes, já que eles dominam a resposta imune, com a maior parte dos anticorpos sendo direcionadas a eles. Células B ativadas são as células que produzem anticorpos. As células B são produzidas na medula óssea a partir do progenitor linfóide e daí migram para os tecidos linfóides secundários, que compreende baço e linfonodos. Nestas regiões é onde ocorre a ativação das células B, através do encontro com o antígeno. Linfonodos são importantes para o reconhecimento de antígenos pela via linfática, enquanto o baço, além da via linfática, é importante para o reconhecimento de antígenos que circulam no sangue, a chamada via hematogênica. O antígeno se liga ao receptor da célula B naive, ou seja, célula que ainda não foi exposta ao antígeno. Este receptor é, na verdade, um anticorpo da classe IgM, dando início, assim, à ativação da célula B. A célula B ativada se prolifera, gerando diferentes linhagens específicas da célula. Estas células ativadas agora podem secretar IgM ou passarem a secretar outro tipo de classe de anticorpo, ou IgG. Para isso, é necessário que ocorra a chamada troca de isotipo, passando de IgM para IgG. O plasmócito, que secreta IgG de alta afinidade, pode sofrer um processo de diferenciação e gerar células de memória. Estas células de memória expressam proteínas anti-apoptóticas e sobrevivem por longos períodos após a infecção, garantindo uma resposta mais rápida e específica em caso de reencontro com o patógeno. A produção de anticorpos pode ser dependente ou não de linfócitos TCD4, mais conhecidos por linfócitos T auxiliares. Nesta imagem está representada a produção de anticorpo dependente de linfócito T auxiliar. Os linfócitos T auxiliares interagem com os linfócitos B, sendo cruciais na troca de isotipo de IgM para IgG. Mais à frente entenderemos melhor as especificidades dos diferentes tipos de anticorpos. Na resposta que independe do linfócito T, há a produção de anticorpos da classe IgM e são importantes principalmente no reconhecimento de polissacarídeos. Ao longo de uma infecção, a especificidade dos anticorpos vão aumentando e esta especificidade é ainda maior caso ocorra uma reinfecção pelo mesmo patógeno. Este mecanismo se dá por um processo chamado de seleção clonal. Quando o antígeno entra no organismo, ele irá interagir com o receptor das células B, mas somente aqueles que se encaixam nele. Ou seja, há uma imensa quantidade de células B, mas apenas algumas poucas possuem receptores que se encaixam com aquele antígeno. Além disso, ao se ligar ao receptor, o antígeno induz mutações no linfócito B, que assim gera novas linhagens celulares, com pequenas mutações que alteram o receptor, podendo ter maior ou menor afinidade. Estas células cujos receptores encaixam-se no antígeno é que sofrem expansão,
Isto se dá o nome de expansão clonal. A expansão clonal recebe esse nome porque a célula que reconhece o antígeno gera mais células idênticas a ela, ou seja, um clone. Células que possuem receptores com maior especificidade ao antígeno possuem maior probabilidade de se ligar a ele, e com o tempo, estas células vão sendo mais selecionadas e se expandindo cada vez mais, dominando a reação imune. Assim, se uma infecção perdura por muito tempo, a especificidade dos anticorpos vai aumentando, processo que se chama de maturação por afinidade. Parte destas células transformam-se em células de memória e vão produzir mais anticorpos e com alta especificidade. Com base no que vimos na diferenciação clonal dos anticorpos, podemos entender uma classificação muito usual: anticorpos monoclonais e policlonais. Um anticorpo monoclonal é o anticorpo produzido por um único clone de células B. Exemplificando melhor, quando um epítopo específico estimula um linfócito B, esta célula se divide e gera outras igual a ela, ou seja, um clone. Toda essa população de clones produz um anticorpo idêntico, sendo por isso chamado de monoclonal. No entanto, o antígeno possui diversos epítopos, e cada um deles são reconhecidos por células B diferentes, ou seja, por vários clones diferentes, sendo assim os anticorpos gerados pelo antígeno chamados de policlonais. Em uma resposta imune típica, ocorre a formação de anticorpos policlonais, pois o antígeno sempre possui vários epítopos. No entanto, anticorpos monoclonais podem ser obtidos através da técnica de hibridoma. Nesta técnica, se utiliza a fusão de células B de um animal imunizado, geralmente um camundongo, com uma célula de mieloma. As células B passam por um processo de seleção para se obter um único clone, e daí se consegue obter anticorpos monoclonais, que são muito valiosos, já que são muito específicos para um antígeno e podem ser utilizados em tratamentos e técnicas de imunodiagnóstico. O repertório de células B com diferentes tipos de receptores é gigantesco. Desta forma, temos células suficientes para reconhecer qualquer antígeno que exista ou venha a existir. Em uma situação hipotética de um patógeno completamente estranho vindo do espaço, se suas moléculas fossem baseadas na mesma biologia da Terra, seus antígenos seriam reconhecidos pelas nossas células B. Podemos observar a dinâmica da produção de anticorpos observando este gráfico. Caso haja uma infecção primária, o nível total de anticorpos produzidos é menor, mas caso ocorra uma reinfecção, a produção de anticorpos é maior, pois há toda uma população de células de memória que agora são capazes de secretar mais anticorpos. Veja também na tabela que aponta as principais diferenças entre uma primeira e segunda infecção. A magnitude da resposta tende a ser menor na primeira infecção. Na primeira infecção, há uma maior proporção de anticorpos IgM, já que são os primeiros a serem secretados na infecção, predominando os anticorpos de outras classes no segundo contato com o antígeno. A afinidade é maior na segunda infecção, em decorrência do processo de maturação por afinidade. Na primeira infecção, tende a ocorrer uma resposta mais abrangente a todos os imunógenos, enquanto na segunda, há predominância na resposta contra antígenos proteicos. Isso ocorre porque a formação de células B de memória é mediada por linfócitos TCD4, que são cruciais na resposta contra antígenos proteicos. Os anticorpos atuam de diversas formas diferentes, e estas diferentes formas são chamadas de mecanismos efetores. Vamos ver cada uma delas. A mais conhecida é a neutralização. A neutralização, como o próprio nome indica, é o bloqueio da atividade de um determinado patógeno ou toxina pelo anticorpo. Por exemplo, vírus e bactérias precisam da atividade de suas proteínas para conseguir infectar uma célula. Se um vírus tem a função de suas proteínas bloqueadas por anticorpos, este não consegue mais infectar células. Com as toxinas ocorre o mesmo. Muitas das vezes, em uma infecção bacteriana, o grande problema não é em si a bactéria, mas na verdade a toxina produzida por esta. Este é o caso da toxina difterica e da toxina tetânica.
As vacinas contra a difteria e contra o tétano não são contra as bactérias causadoras, mas sim contra as toxinas que elas produzem. Outro mecanismo pelo qual os anticorpos atuam é através da opsonização e mediação da fagocitose. A opsonização consiste em depositar uma grande quantidade de anticorpos sobre o patógeno. Como já vimos, uma parte dos anticorpos é a porção Fc, e algumas células do nosso sistema imune, como neutrófilos e macrófagos, possuem receptores para esta porção do anticorpo. Assim, embora estas células possam fagocitar patógenos não opsonizados, os anticorpos facilitam e aumentam muito este processo. A toxicidade celular mediada por anticorpos é uma forma importante para a eliminação de parasitas intracelulares, sendo o principal exemplo os vírus. Quando os vírus infectam uma célula, seus componentes estão essencialmente fora do alcance dos anticorpos, de maneira que pode se replicar livremente. Porém, quando um vírus vai sair da célula, suas proteínas vão para a superfície e os anticorpos se ligam a elas. Células NK são capazes de reconhecer as células com anticorpos ligados e liberam uma molécula chamada de perforina, que perfura a membrana celular, e outra chamada de granzima, que induz a apoptose, levando a célula hospedeira à morte. Outra forma como anticorpos atuam é através da ação conjunta com o complemento. O complemento é uma série de proteínas plasmáticas que ajudam na lise de patógenos invasores. Recebe este nome pois nas pesquisas iniciais com anticorpos, percebeu-se que a capacidade lítica dos anticorpos era perdida quando o soro obtido dos animais era aquecido a 56 graus. Como os anticorpos são termoestáveis e não se degradam a esta temperatura, supôs-se que deveria ter outras moléculas que complementariam a função dos anticorpos, e daí veio o nome de sistema complemento. O complemento é ativado quando entra em contato com patógenos e patógenos cobertos por anticorpos. Há três vias principais de ativação. A via clássica, ativada na presença de anticorpos ligados a antígenos, a via alternativa, ativada na superfície das membranas de micro-organismos na ausência de anticorpos, e as vias das lectinas. Todas as vias resultam da clivagem da proteína mais abundante do complemento, a C3. A ativação do complemento se dá em uma série de etapas, até a formação do complexo de ataque à membrana, que causa a lise do patógeno. Além disso, o patógeno opsonizado pelo complemento é reconhecido mais facilmente por células do sistema imune, facilitando a fagocitose. Os anticorpos também podem ser classificados quanto ao isotipo. O IgA é um anticorpo dimérico e possui função primordial na imunidade de mucosa, como na mucosa respiratória, gastrointestinal e vaginal. Portanto, atua na porta de entrada de vários patógenos que utilizam estas rotas. Também é fundamental na transferência de anticorpos materno-fetal, através da amamentação. A IgD atua como receptor de linfócito B, embora esteja presente em quantidades bem menores que o IgM. O IgE é um anticorpo importante na resposta contra eumintos e protozoários e nas reações de alergia que ocorrem em algumas doenças, como na asma, dermatite atópica e sinusite. O IgG é o principal anticorpo circulante no plasma e assim é crucial na resposta humoral, atuando contra diversos patógenos. Também é o único capaz de atravessar a barreira placentária e conferir imunidade ao bebê. Em condições específicas, como na doença hemolítica do recém-nascido, a passagem de anticorpos maternos através da barreira placentária podem causar doença fetal grave. Temos um vídeo específico sobre este tema, o link está na descrição. O IgM está em sua forma pentamérica quando é secretado, e nesta forma é um potente ativador do sistema complemento. Na superfície do linfócito B, está em sua forma monomérica e atua como receptor, sendo crucial para a função do reconhecimento do antígeno. Ao longo do vídeo, foi falado que os anticorpos são específicos para o seu epítopo. De fato são, mas diferentes patógenos relacionados podem ter epítopos parecidos e o anticorpo consegue se ligar a estes epítopos. Vamos ver um exemplo.
O vírus da gripe apresenta diversos subtipos, muitos deles são extremamente parecidos. Caso você seja infectado por um vírus, os anticorpos gerados na infecção podem ser capazes de se ligar ao epítopo de um vírus muito similar em uma segunda infecção. Isso é chamado de ligação cruzada, e a proteção gerada é chamada de proteção cruzada. A primeira vacina desenvolvida na história se baseou neste princípio e erradicou a varíola do planeta. Mas nem sempre a ligação cruzada de anticorpos será benéfica, com reações cruzadas piorando o quadro da doença, sendo o exemplo mais conhecido da dengue. Temos vídeos no canal tanto abordando a erradicação da varíola como a piora da doença por ligação cruzada de anticorpos. Os links estão na descrição. Nem sempre os anticorpos serão benéficos. Nosso organismo desenvolve naturalmente uma tolerância às suas próprias moléculas, mas por vezes estes mecanismos podem falhar, dando origem às doenças autoimunes. A produção de anticorpos contra antígenos próprios ocorre em diversas doenças, como na doença de Addison, na miastenia graves, na tiroidite de Hashimoto e na síndrome de Guillain-Barré. De forma intrigante, algumas doenças autoimunes parecem se relacionar com doenças infecciosas. Alguns patógenos possuem moléculas similares a antígenos humanos, o que é conhecido como mimetismo molecular. Isto é uma forma que patógenos encontram para dificultar nossa resposta imune. Em 2009, quando a gripe H1N1 se espalhou pelo planeta, um efeito inesperado foi observado. Casos de narcolepsia, doença caracterizada por sonolência diurna incontrolável, estava associada tanto a alguns casos de infecção pelo vírus como pela vacinação por um tipo de vacina. Estudos revelaram que uma proteína do vírus era muito parecida com uma proteína humana presente em neurônios relacionados ao controle do ciclo do sono, e a indução de anticorpos contra as proteínas virais faziam com que estes apresentassem reação cruzada contra a proteína neuronal, causando a narcolepsia. A vacina que estava associada a este quadro foi retirada do mercado. Ainda hoje, anticorpos obtidos a partir do soro são de valioso uso médico, sendo o exemplo mais conhecido os anticorpos contra as toxinas presentes nos venenos de animais peçonhentos, como aranhas, escorpiões e serpentes. Estes venenos são inoculados em algum animal, quase sempre em cavalos, em doses subletais. O animal é exposto a uma série de doses para desenvolver cada vez mais anticorpos, em um processo chamado de hiperimunização. Os anticorpos do soro são purificados e, em caso de acidente ofídico, o indivíduo recebe o soro para neutralizar as toxinas do veneno. Uma forma pouco usual e similar é o uso do soro convalescente. O soro convalescente é aquele que está presente no corpo de um indivíduo que teve determinada doença infecciosa e se recuperou. Quando há poucas perspectivas terapêuticas, pode-se transferir os anticorpos presentes no soro do indivíduo que se recuperou para o que está doente, a fim de prover imunização passiva. O uso do soro convalescente é muito pouco utilizado nos dias atuais. Caso você queira saber mais um pouco sobre vacinas e imunidade, eu sou o autor deste livro, que está disponível na Amazon. O link será deixado na descrição. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.